Estresse abiótico. Estresse hídrico. Durante o estresse hídrico, o ABA ele aumenta de maneira acentuada nas folhas, o que leva ao fechamento do estomático. Como podemos observar aqui na folha do milho, essas alterações no potencial hídrico vai com que o potencial hídrico diminui e o ABA e a resistência estomática aumente, fazendo assim com que haja uma reidratação, revertendo aí o processo. Outra alteração em resposta a esse estresse abiótico são as alterações morfológicas. Em resposta a esse estresse, as plantas elas podem ativar programas de desenvolvimento que altera seu fenótipo, um fenômeno conhecido como plasticidade fenotípica. Essa plasticidade ela pode resultar em mudanças anatômicas adaptativas que capacitam as plantas de evitar alguns dos efeitos prejudiciais a esses estresses. Então, as plantas elas podem reduzir sua área foliar por diminuição da divisão e expansão das células foliares, alterações das formas foliares, iniciação à excrescência e absão das folhas. Essas alterações elas também podem acontecer orientação morfilar, então para proteção contra o superaquecimento durante o déficit hídrico, as folhas de algumas espécies podem se orientar afastando-se do sol. Também no tricomas, muitas folhas e caules elas possuem células epidérmicas semelhantes a pelos, chamamos de tricomas. Na cutículas, então a cutícula é uma estrutura multiestratificada de ceras e hidrocarbonetos relacionados, depositada na parede celulares externas do epiderma foliar. E por último, essa alteração ela também pode acontecer de razão raiz ou por parte aérea. Então, a razão entre as biomassas da raiz e da parte aérea é outro exemplo importante de plasticidade fenótipica. Então, a razão raiz, a parte aérea parece ser governada por um equilíbrio funcional entre a absorção da água pela raiz e a fotossíntese pela parte aérea, como podemos ver na imagem. Tem esse efeito do estresse salino ou razão entre a raiz, na parede, na área e do tomateiro. Além do mais, essas alterações elas também podem ser metabólicas. Durante o estresse aeróbico causado pela inundação, as raízes fermentam piruvato alactado pela ação de lactado desidrogenase e a produção de lactado a baixo pH intracelular, inibindo o lactado desidrogenase e ativando o piruvato descarboxilase. Um exemplo, isso acontece como resposta, as plantas CAN, o seu metabolismo, é uma adaptação em que os estômagos abrem à noite e se fecham aí durante o dia. Como resposta a esse estresse, a recuperação do estresse. Uma vez aclimatado um conjunto de condições ambientais do estresse, uma planta ela alcança um estágio de homeostase metabólica, que lhe permite crescer otimamente naquelas tais condições. Então, contudo, quando esse estresse ele é retirado, por exemplo, por reidratação, no caso de uma planta submetida seca, ela deve alterar seu metabolismo de volta a um novo conjunto de condições, agora sem estresse. Em algumas ocasiões, quando, por exemplo, a planta necessita mudar de ambiente aeróbico altamente reduzido para condições aeróbicas, oxidada durante a atenuação do estresse por inundação, a mudança metabólica pode ser perigosa para ela, pois os níveis elevados de eros podem se formar e danificar células. A recuperação do estresse, portanto, é um processo tão sincronizado quanto a aclimatação do estresse. Estresse abiótico esta produção agrícola. Uma meta importante do estudo, a resposta a esses estresses em plantas, é desenvolver culturas com aumento de tolerância a condições de estresse biótico e abiótico. Então, tais culturas diminuíram a perda no rendimento associada ao estresse ambiental e evitariam prejuízo anuais de bilhões de dólares à produção agrícola. O dogma central da pesquisa sobre estresse abiótico em espécies vegetais é estudar como elas utilizam mecanismos sensoriais e aclimatam a essas condições. O próximo passo é usar esse conhecimento para desenvolver plantas com maior tolerância a esses estresses. Por fim, os sistemas sensoriais das plantas, eles podem detectar variações em seu ambiente, respondem a essas alterações por meio de sinalização que ativa a resposta a esses estresses. Essas respostas incluem redes de expressão gênica, proteínas reguladoras, além de diversas enzimas e moléculas. Coletivamente, esse sistema de resposta ao estresse capacitam as plantas a se aclimatarem
ou se adaptar a condições adversas, como estresse hídrico, temperaturas extremas, salinidade e superinterações mais complexas. Então, estudos de pesquisa para finalidade agrícola permitem desenvolver estratégias que aumentam a produtividade e o êxito das culturas.